Eu sou Osvanildo Alves e você está no canal Conversas Matemáticas. Hoje nós vamos conversar sobre a formação de uma equipe de estudos e veremos que uma boa equipe faz muita diferença. É importante lembrar que as dicas que eu vou apresentar aqui são baseadas na minha experiência e nas minhas opiniões. Você pode pensar de modo diferente, pode encontrar outros passos, ter outras opiniões e caso você as tenha e queira compartilhar, fique à vontade de fazer isso nos comentários. Primeiro, vamos pensar no que é uma equipe de estudos. Uma equipe de estudos é um grupo formado por duas ou mais pessoas que se reúnem regularmente para revisar conteúdos, resolver exercícios e realizar demais tarefas escolares. Qual seria a melhor quantidade para uma equipe de estudos? Eu acredito que não deve passar de 6 pessoas. Pode ter de 2 a 6 pessoas. É claro que em casos especiais ou em situações especiais, se houver uma motivação muito grande do grupo ou uma necessidade específica, esse número pode se estender até 12 pessoas, não mais do que isso. Se você está pensando em formar uma equipe de estudos, quais seriam as características que você deve buscar nos componentes dessa equipe? Eu acredito que a coisa mais óbvia seria um objetivo comum, que pode ser passar no terceiro bimestre ou mesmo passar no segundo bimestre, caso a média seja 5, passar no vestibular ou no Enem, ou mesmo passar em um concurso público. Outro requisito importante, na minha opinião, é que os componentes que serão convidados, eles devem ter uma motivação similar, ou seja, todos devem ter aquela vontade de conseguir o objetivo e devem estar dispostos a fazer o que for preciso, dentro da legalidade, é claro, para conseguir aquele objetivo. Sendo assim, se você percebe algum aluno, algum colega que é muito bom em uma determinada disciplina, mas que parece não ter aquela força de vontade, evite convidá-lo para o grupo. Pode ser que ele seja um elemento que acabe desmotivando outros para continuar no grupo ou para participar ativamente. É importante também que os elementos que você vai convidar tenham especialidades diferentes. Como assim? Se você formar um grupo em que todo mundo é bom de matemática, mas todo mundo é péssimo em química, quando chegar na hora de estudar química vai ser um desastre, porque ninguém vai conseguir se ajudar. Então, tente formar um grupo equilibrado, com 1 ou 2 componentes bons de matemática, 1 ou 2 bons de física, 1 ou 2 bons de química, 1 ou 2 bons de língua portuguesa. Acredito que você já entendeu aí como é que a coisa deve funcionar. Assim, a depender da disciplina que você vai estudar em determinado dia, sempre vai ter um colega que é muito bom naquela disciplina e que vai poder ajudar os outros. E assim, o grupo todo consegue, no final das atividades, estar mais ou menos nivelado. E uma outra característica muito importante é que todos os componentes devem ter a habilidade de estudar sozinhos. Assim, eles não ficam dependendo da equipe para tudo. Mesmo porque, num grupo de estudos, você não vai conseguir, exceto em situações muito específicas, você não vai conseguir estudar todas as disciplinas. Você com certeza vai reunir a equipe para revisar ou reforçar o estudo em algumas disciplinas. Logo, os componentes devem ter a habilidade também de saber gerenciar os seus horários para estudar as demais disciplinas que não estarão no grupo e, é claro, também estudar essas disciplinas que são estudadas no grupo para que eles possam dar também a sua colaboração. E qual seria a regularidade das reuniões dessa equipe de estudos? Obviamente, vai depender do nível de estudos, se é o fundamental, se é o médio, se é o superior, e também vai depender das atividades particulares de cada componente. Pode ser que eles tenham cursos extras ou que tenham trabalho ou alguma outra atividade que exija a adequação de horários para poder participar daquele grupo. O ideal é que as reuniões aconteçam em dias específicos da semana. Você programa, vai acontecer, digamos, no domingo, na terça e na quinta, por exemplo. Podem ser mais dias, podem ser menos dias. E esses dias de reunião são determinados pelo núcleo duro da equipe, que seria 1 ou 2 pessoas que começaram a organizar isso e que vão estabelecer algumas diretrizes para que a equipe funcione direitinho. As reuniões também podem acontecer diariamente, mas como um espaço oferecido para estudos.
Espaço esse que certamente não vai contar com todos os componentes oficiais da equipe, por conta de questões particulares, com toda certeza. Pode ser interessante que a equipe estabeleça um horário de estudos, mais ou menos como acontece na escola. Assim, os membros da equipe vão saber que naquele determinado dia serão revisadas essa e essa disciplinas. Por exemplo, se for um grupo para vestibular e as disciplinas estudadas forem matemática, química, física, biologia e língua portuguesa, e supondo que esse grupo se reúna domingos, terças e quintas, o domingo poderia ser o dia para estudar matemática e biologia. Na terça-feira, o grupo estudaria química e língua portuguesa, e na quinta, física e biologia. Repito, são só sugestões. A depender dos dias escolhidos para as reuniões, elas podem durar de 1h30 até 8 horas. Obviamente, durações longas como essa de 8 horas vão depender de uma necessidade da equipe, de um acordo entre os componentes e da motivação de cada um. Vai depender também do domingo e do feriado em que isso vai acontecer. E é claro, esse cronograma de estudos ele pode ser alterado em função de uma atividade extra ou pontuada que a escola exija. Se vai ter um trabalho a ser apresentado, ou se tem uma atividade que vai ser pontuada pela escola, aquele horário específico da reunião pode ser alterado para privilegiar essa atividade, para que assim todos os componentes tenham um bom resultado. Um outro passo interessante é que, se possível, e se os componentes da equipe acharem conveniente, pode-se estabelecer uma identificação para esse grupo de estudos. Ou seja, você pode dar um nome para a equipe. Um nome para a equipe vai permitir que as pessoas desenvolvam laços mais fortes de pertencimento. As pessoas gostam de pertencer a grupos, a equipes, a unidades, e um nome pode ser muito interessante. Essas são apenas algumas sugestões. É claro que diversas variações podem ser feitas. Pessoas podem entrar e sair do grupo com o passar do tempo, pois um grupo de estudos pode durar de 1 a 3 anos, dependendo do seu nível de estudos e da motivação dos componentes. Mas o mais importante é que você vai poder desenvolver laços de amizade muito fortes e criar muitas boas lembranças. Acima de tudo, a alegria maior que você vai ter é ver os componentes de sua equipe, os seus amigos, alcançando seus objetivos. Se todos tiverem bastante motivação e foco, vai ser uma experiência inesquecível e você vai ver que uma boa equipe faz muita diferença. Você esteve no canal Conversas Matemáticas e numa próxima oportunidade eu vou contar para você a minha experiência como participante de uma equipe de estudos. A gente se vê na próxima conversa.